Hoje é essa análise do edital, né, do concurso do HC Poa, aí para a gente trazer peculiaridades, trazer todos os aspectos aí relevantes para a nossa prova, né, e ressaltando que o nosso foco vai ser, sim, no processo seletivo número 15, que é o assistente administrativo vigilante, né, o cargo, que é o maior número aí de adeptos alunos, né, da nossa turma. Então, a gente vai focar nesse cargo, né, trazendo todas as peculiaridades, tá? Vamos analisar um pouquinho aí sobre o edital. A gente tem uma prova com previsão para 15 de março, né? 15 de março de 2026 é a previsão da prova objetiva. Nós temos inscrições até o dia 2, dia 2 ou dia 3 de fevereiro, né? 2 de fevereiro, se eu não me engano, onde ainda dá tempo para quem não se inscreveu, né, se inscrever, porque é um concurso, por mais que seja cadastro reserva, como eu sempre falo, né, as pessoas, os candidatos, eles me questionam muito, professor, mas vale a pena fazer cadastro reserva? Eu falo, sempre vale. Por quê? Porque mesmo que seja cadastro reserva, o concurso ele tem uma validade de 2 anos, sendo prorrogado por mais 2. Então, o concurso ele tem validade de 4 anos. E dentro desses 4 anos, eles sempre chamam os aprovados dentro de um cadastro reserva. Eles não vão fazer um novo concurso, sendo que tu tem aptos a serem chamados dentro da validade desse concurso. Então, se a gente está falando em uma prova em 2026, a gente está falando num processo seletivo agora, só aí em 2029, 2030, né? 4 anos. Então, até 2030 não vai ter outro concurso para o Hospital de Clínicas cargo de vigilante. Então, o momento é agora. Assim como qualquer outro concurso que a gente estiver falando. Validade de 2, prorrogado por mais 2. Por exemplo, o concurso da Polícia Civil que saiu agora em 2026. Nós estamos falando somente 2029, previsão de edital, para concurso 2030. Então, mas eu não sei se faço ou não faço, né? Porque daqui a pouco eu não terminei meu tecnólogo ainda, como eu sempre digo, tem que tentar fazer, mesmo que tu não esteja com os pré-requisitos. Muitos me questionaram aqui desse concurso também. Tá, professor, mas eu não tenho 5 anos lá de experiência na área da vigilância. Posso fazer? Tem que fazer. Isso aí depois tu discute, né? Se tu vier a ser aprovado, se tiver, né, a vir aí dentro de uma classificação e for chamado para apresentar os títulos lá, tu comprova, tu discute, tu entra com mandado de segurança, para garantir a tua vaga, tá? Isso tudo é discutido. O importante é como eu sempre falo, né? Só ganha quem joga na loteria. Quem não joga, não ganha. Como é que eu vou ganhar lá numa loteria se eu não jogo? Só é chamado num concurso público quem realiza o concurso. Por mais que tu não tenha os pré-requisitos iniciais, daqui, que nem eu falei, nós temos 4 anos para ser chamado. Daqui a pouco eu estou com 3 anos de experiência. Sou chamado lá no 3º ano. Já fechou 5 anos. Entendeu? Então, a gente não pode se apegar aos pré-requisitos iniciais ali, sendo que o concurso ele leva muito tempo para acontecer. O meu concurso é um exemplo, né? O meu concurso é de 2010, PC de 2009, concurso prova 2010, onde eu levei quase 9 meses para ser chamado. Tá ok, eu já estava me formando, já tinha todos os pré-requisitos, mas se eu não tivesse formado ainda, eu levei 9 meses para ser chamado, quase 1 ano. Tá, e se eu não tivesse os pré-requisitos, se eu não tivesse sido formado ainda quando me chamaram, eu posso entrar com mandado de segurança e estender o chamamento para uma próxima turma. Então, tudo isso a gente consegue fazer dentro de um concurso público, dentro da validade dos 4 anos, né? Como eu sempre falo também. Por mais que tu não tenha o pré-requisito inicial, tu tem que ter uma previsão de ter esses pré-requisitos dentro da validade do concurso, senão tu perde o concurso. Tá?
Ah, mas um tecnólogo hoje leva 2 anos e meio. Então, eu tenho que me organizar para me formar dentro dessa validade aí dos 4 anos, tá? Para ter uma possibilidade aí de fazer parte do quadro. Né? Tá? Então, vamos lá. Nós temos aí uma composição de prova. Né? Concurso eliminatório, classificatório. O que quer dizer isso? Importante. Quando a gente fala em eliminatório e classificatório, primeiro tu tem uma etapa de aprovação. O que é aprovação? É no mínimo nota 6. Então, se tu não atingir a média, tu tá desclassificado. Então, tu nem concorre, tu não te torna apto. Só que, muitas vezes, não adianta só a nota de corte, que é a nota 6. Isso é para aprovar, porque agora eu passo a fazer parte de uma classificação. E essa classificação vem de cima para baixo, das maiores notas. Então, por exemplo, está o exemplo da Guarda Municipal de Gravataí, que foi o concurso recente aí, que nós tivemos bastante alunos, inclusive estando no páreo para ser chamados para uma ordem aí de classificação. 30 vagas imediatas, mas eles vão chamar 200 para o TAF, para a prova física. Tá? Só para título de exemplo, não tem prova física nesse concurso aqui. Mas serão chamados 200. Ou seja, dentro de uma ordem de classificação da maior nota até a menor nota. Nota de corte, 200. Tá, mas imediatamente eles precisam de 30. Ok, vagas imediatas. Mas, além desses 30, esses 170, digamos assim, que ficarem dentro deste cadastro reserva, eles têm a possibilidade, dentro dos 4 anos, de serem chamados. Claro, não vou dizer os 170, mas daqui a pouco 100 destes 170 podem, dentro de 4 anos, assumirem o cargo de guarda municipal. E aqui não é diferente. Então, tem uma ordem de classificação dentro de um cadastro reserva, onde ficarão, sim, os 40 primeiros candidatos aprovados, eles ficam dentro dessa nota de corte, né? Então, por mais que seja cadastro reserva, os 40 primeiros ficarão dentro dessa classificação, tá? Isso é importante a gente interpretar, porque muitos alunos entendem, é cadastro reserva, então não vou fazer. Por mais que seja cadastro reserva, eu já tive vários exemplos de candidatos que foram chamados. Pô, professor, nem esperava lá, estava lá num outro concurso já, me preparando para uma outra fase, e aí quando vi, fui chamado naquele concurso lá atrás, há 2 anos atrás. Eu tive um exemplo agora na Operação Verão, que eu participei pela PC, de um colega delegado de polícia, né, que ele ficou na última turma do concurso lá de 2019. Pessoal, ele foi chamado em 2023. 2023, no concurso lá em 2019. Então, ele nem esperava mais ser chamado, ele já estava prestando outros concursos e foi chamado, e hoje é delegado de polícia, né, do Rio Grande do Sul. Então, isso é o concurso público. Como eu sempre digo, aquele jargão velho, né, é até passar. Tá? Então, o Clínicas chamou em dezembro agora, eu fui olhando ali no portal deles, ali, nas informações, vendo pelos cargos ali, e teve cara que foi nomeado ali, tomou posse em dezembro agora. Então, para te já ver. Faltando 6 meses para estourar o concurso dele. De repente, até mês 6, entra mais algum deles lá. Exatamente. Então, a gente tem que se apegar nesses 4 anos, sempre. Então, se tu passou no concurso, tu entrou numa ordem de classificação, por mais que seja numa vaga inferior lá, tu ficou lá no final da lista. Não importa. Dentro dos 4 anos, tu pode ser chamado. Então, outro exemplo agora do concurso de final de semana, né? Os alunos, professor, eu acho que fiquei fora e tal, né? Porque pela nota de corte e tal, mas como eu sempre digo, se tu entrou dentro da classificação, por mais que tu tenha ficado na rabeira lá das vagas,
tu tem possibilidade de ser chamado. É continuar estudando para cada vez melhorar mais a nota, tá bom? Então... pessoal, eu tinha dado uma lida no edital ali e observei que no quadro de funcionários do Clínicas tem vigilante e tem pessoas desse último edital que estão lá como assistente administrativo. Acho que eles foram chaguardos num cargo compatível, não de vigilante mais... Ou seja, o nicho é duplo. Exatamente. Vigilante, ou tu cai no administrativo, porque tu estava habilitado para os dois, né? Tu tá habilitado, porque o processo seletivo é para assistente administrativo. Só que dentro desse assistente administrativo, tu tem uma vaga de vigilantes. Mas, como tu bem falou, daqui a pouco há uma necessidade de auxiliares administrativos que se compara ao assistente, tu é chamado. Tu tá apto, né? Então, tu tá dentro de uma ordem de classificação do concurso público. Então, pessoal, o negócio é fazer a prova. Independente de ter esperança ou não, tu faz até obter a classificação. Tá? Então, a nota mínima é 6. Né? Nós temos aí uma prova de 25 questões, onde 10 questões são de português e 15 de conhecimentos específicos, onde lá tem pontuação, ó, né? Valendo 0,4 pontos por questão. Tá? Então, tem que fazer, no mínimo, média 6 pontos. Ó, o candidato deverá acertar, no mínimo, 3 questões de português, 3 de 10. Então, é pré-requisito. Tá, professor, gabaritei legislação. Tá, mas fiz 2 de português. Tá fora. Porque ele fala mínimo. Mínimo de 3. Como bem comentado pelo colega, né, no concurso anterior, era no mínimo 5, lá em 2021. Agora nós temos no mínimo 3. Diminuiu o número de questões, há mais possibilidade, mas lembrando que a FAURGS é uma banca, que a gente vai falar um pouquinho também na sequência, que ela é uma banca que no português ela cobra muito a questão gramatical. Ela cobra muito além da interpretação de texto. Enquanto que outras bancas cobram mais de interpretação, como, por exemplo, Fundatec, Legale, né, a própria La Salle, né? Então, lá na FAURGS, que é uma banca originária da URGS, ela cobra muito a questão gramatical, ou seja, é o português raiz, vem na essência, que é um português mais difícil. Então, a gente também tem que se atentar para isso. Tá? Então, é no mínimo 3 de português, e quem não obtiver essa pontuação mínima, está fora, está eliminado. Tá? Para a formação de cadastro de ampla concorrência, isso aqui também é uma outra questão que hoje não tem como fugir. Aí, essa semana mesmo, eu tive uma consulta por um candidato, por um aluno, que ele vai concorrer nas vagas de PCD, e ele estava me questionando. Tá, professor, o senhor acha que vale a pena eu concorrer como PCD? Vale. Se tu tem os laudos, se tu tem lá toda a questão técnica que garanta, né, a ser, né, deficiente físico, tu tem que concorrer dentro dessas vagas. Por quê? Porque diminui o número de candidatos. Tá, mas são menos vagas. Ok, mas automaticamente são menos candidatos. Então, sempre vale a pena, tá? Não só PCDs, mas pessoas negras, pessoas indígenas e também a galera aí envolvendo os quilombolas, tá? Então, isso, pessoal, hoje todo o concurso público ele tem que ter esta previsão de vagas para, né, as categorias. Se não tiver essa previsão, automaticamente o Ministério Público ele suspende o concurso. Tá? Isso é regra nacional. Tá? Isso vem de cima para baixo. Hoje a nossa Constituição Federal ela prevê isso. Então tu vai ter que prever vagas para PCD, tu vai ter que prever vagas para, sim, pessoas relacionadas a gênero, relacionadas a cor, raça, etnia, procedência nacional. Então isso tudo está previsto aí nos editais. E o edital que não traz isso, como falei, ele tem aí a suspensão até a adequação. Tá aí
o Hospital de Clínicas já adequou e já trouxe, né, essas características. Vão chamar os 40 primeiros candidatos aprovados na prova escrita, respeitando a ordem de classificação, né, e, sim, as regras de desempate. Também vem aí, né, dentro desses critérios. Pessoas com deficiência, todos os candidatos aprovados na prova escrita serão, né, dentro dessas condições, assim como autodeclarados negros. Os 12 primeiros candidatos aprovados na prova escrita serão chamados, né, dentro aí desta autodeclaração. Já vou tirar uma dúvida aqui na hora, que a gente vai ver lá no estudo da lei, tá? O que significa esta autodeclaração? Não é simplesmente eu me autodeclarar. Eu me autodeclaro negro. Ok, eu posso preencher um formulário e me autodeclarar. Mas há uma análise por especialistas, posteriormente à inscrição, para verificar a veracidade desta autodeclaração. Então, não é simplesmente eu me declarar negro. Eu tenho que ter as características, sim, relacionado à cor, à raça, à etnia, né, que me justifiquem a minha cor negra. Então, não é simplesmente eu me autodeclarar. Eu posso me autodeclarar mulher. Ok, o que demonstra que eu sou mulher? É a questão do gênero. Então, isso tem que estar comprovado. Então, esta autodeclaração, muitos questionam, tá, professor, mas não pode haver fraude nesta autodeclaração? É óbvio que pode. Por isso que há uma conferência desta autodeclaração posterior. Isso está previsto na lei que traz aí a questão, né, da lei do racismo, envolvendo as leis de cotas, né, dos deficientes físicos e por aí vai. Toda a legislação nacional. Então, essa autodeclaração é importante, a veracidade. Então, tudo que eu colocar ali nesta autodeclaração, eu tenho que comprovar depois. Vai ter uma fase para comprovação desta autodeclaração. Pessoas negras, pessoas deficientes, que estejam enquadrados dentro aí das cotas, tá? Isso tem que ficar bem claro. Então, o que é importante aqui ressaltar? Vão chamar os 12 primeiros. Da ampla concorrência 40, vão chamar 12 aí autodeclarados negros, tá? A questão indígena também vão chamar os 2 primeiros. Então, se tiver alguém com a ascendência, com antecedência indígena lá, também pode se autodeclarar indígena e vai ser chamado os 2 primeiros candidatos. Quilombolas, da mesma forma, a gente vai estudar lá na lei que traz a questão das cotas. O que caracteriza a questão quilombola? É aqueles descendentes lá da questão africana que costumam e ainda praticam os hábitos daquela população, né, em função dos costumes, né, da questão envolvendo o período da escravidão, que vivem em comunidades quilombolas. Então, nesta autodeclaração, ele vai ter que dizer lá, ó, eu ainda convivo, eu mantenho a minha vida pessoal, a minha vida particular dentro de uma comunidade quilombola. Não é eu me autodeclarar negro e dizer, não, eu vou concorrer a uma vaga para os quilombolas. Tu tem que conviver numa comunidade quilombola. Existem algumas comunidades quilombolas espalhadas pelo nosso estado. Então, esta autodeclaração vai ter que trazer esse endereço. Vai ter que comprovar que ele vive numa comunidade quilombola. O que é a comunidade quilombola? De novo, é aqueles que mantêm os hábitos, a tradição, envolvendo esse período aí, principalmente, né, período da escravidão, no sentido de grupos, questões culturais, até a questão da capoeira, a questão da cultura, todas as tradições da época infelizmente, né? Vai além da questão de cor de pele, né? Porque o local, o meio ambiente quilombola... É o meio ambiente. Aí a gente chama a questão aí, né, também que traz, né, não só a questão da cor, raça, etnia
a questão da etnia, que é o termo correto. Né? A etnia é o teu meio ambiente. Né? Ele convive numa comunidade quilombola. Então, a etnia dele, além de negro, ele convive, né, numa comunidade quilombola. Tá? Vai ser chamado um candidato. Então, dentro dessa classificação, tá? Aí vem e entra a questão dos conteúdos da prova, da prova escrita. Pessoal, se a gente for analisar o português, não é difícil, tá? Não tem muita coisa. Se nós formos analisar aí, por exemplo, o concurso de nível superior, nós temos um monte de questões aí, de assuntos relacionados ao português. Aqui nós temos, claro, como mencionado, a FAURGS, ela tem uma atualidade de trazer uma complexidade a mais aí nas questões de português, tá? Mas, sim, não traz muito material, muito conteúdo. Sistema ortográfico oficial, uso adequado das classes de palavras, formação das palavras, oração, período simples, período composto, coordenação, subordinação, análise sintática das frases, crase, sempre cai, crase, sempre cai, concordância nominal e verbal, regência, também nominal e verbal, elementos de estruturação de texto, recursos e coesão, função referencial de pronomes, uso de nexo para estabelecer relações entre segmentos de textos e interpretação de texto, né? Então, ele traz aí todas as questões, né, do período, né, envolvendo, sem sombra de dúvidas, já trazendo esta nova ortografia também. A gente não se fala mais na questão do português antes da mudança da ortografia. Nós aplicamos hoje toda a parte, né, deste português mais coloquial mesmo, um português mais técnico, né, para essas questões aí envolvendo a FAURGS, tá? Aí depois nós falamos em conhecimentos específicos, 15 questões, né, assim como lá dentro da nossa plataforma de estudo a gente já disponibilizou o conteúdo das questões gerais de português e também aí estamos adequando as questões envolvendo os temas específicos, assim como eu venho postando no grupo de estudos lá. Aqui a gente tem, como nós estávamos mencionando anteriormente com o Christian, né? Por ser uma prova, por mais que seja um cargo de vigilante, e nós saibamos de todas as peculiaridades que envolvem o vigilante, nós estamos falando de um vigilante que vai trabalhar onde? Vai trabalhar na área da saúde, vai trabalhar num hospital. Então, automaticamente, vai ter um peso maior a questão voltada para a área da saúde. Então, toda a questão da legislação da saúde pública no Brasil, a gente tem um peso grande aqui. Tá? Além da legislação envolvendo a categoria, claro. Tá? Então, cartilha de segurança sem preconceito, que inclusive eu já disponibilizei lá no nosso grupo. Comunicação não violenta, que está vindo com toda a força. A questão da violência, a violência policial, a violência, né, do uso seletivo da força. Então, cada vez mais, não só os concursos públicos, mas as políticas de segurança vêm dando uma ênfase nesses assuntos, porque nós estamos vivendo um período de violência, né? Violência das instituições, né? Se nós formos analisar hoje o que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, que está dando uma repercussão mundial, né, pela uma política pública voltada, né, e isso repercute em todas as nações, pessoal, porque a gente bem sabe que, né, o país norte-americano é uma referência para todos os demais países do mundo, tá? Direitos e deveres de usuários da saúde, pacientes, né? Inclusive o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a portaria de consolidação, né? Da mesma forma. Diversidade e inclusão, Estatuto da Criança e da Adolescência, a Lei 8.069 de 90, e suas alterações, inclusive com
e eu tenho uma aula já gravada sobre a atualização envolvendo aí o Estatuto da Criança e da Adolescência, que é a 14.950, a 987 e também a 15.243 de 2025 já, tá? Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão, Lei das Pessoas com Deficiência no Brasil, Estatuto da Pessoa Idosa, Estatuto da Segurança Privada e da Segurança das Instituições Financeiras, que é a nossa antiga 7.102, hoje, né, a 14.967 de 2024, tá? E suas alterações aí. A questão que eu também já disponibilizei uma aula lá no nosso grupo, envolvendo ética profissional do servidor público civil do Poder Executivo Federal, que é o decreto 1171 de 94, o manual do vigilante, a portaria da Polícia Federal, a 18045, clássica para quem é da área, que cai em todas as reciclagens, né? Assim como a 18974 de 2024, e hoje a gente também fala, né, que este é o ano, para quem é da área da segurança, sabe muito bem disso, né, de aplicação na prática do estatuto envolvendo o vigilante, tá? A gente ainda está num momento de adaptação da categoria aí neste novo estatuto da segurança privada. A gente vai falar sobre isso nas aulas, tá? Bem como segurança do paciente em serviço de saúde, segurança de saúde no trabalho, na questão aí envolvendo principalmente o Sistema Único de Saúde. Eu vou trazer questões de concursos anteriores, vou trazer muita questão inédita e também a gente precisa praticar, né? Como os concursos, como as bancas cobram geralmente essas questões aí na área da saúde, porque é isso que a gente vai se deparar com a nossa prova, tá? Então, o nosso objetivo com o nosso intensivo é, já por ter uma prova em março, né? Então a gente tem aí 3 meses, um pouco menos de 3 meses, a gente tem uma prova dia 15 de março, então a gente tem 2 meses e alguns dias para entendermos, né, pessoal? O nosso intensivo, ele é de resolução de questões. Então, eu passo aulas gravadas de cursos anteriores, de forma antecedente, e no momento da aula é questão. A gente vai fazer prova anterior, a gente vai fazer bateria de questões aí para praticarmos, tá? Por não haver um tempo hábil para analisarmos todo o conteúdo do edital, aulas, eu falo aula regular, né? E mais a resolução de questão. Então, a gente foca em repassar para vocês as aulas gravadas, né, para vocês conseguirem estudar durante a semana, e quando a gente tem aula ao vivo, resolução de questão, né, com base, né, no material repassado no grupo lá. Tá? Também há a fase do conteúdo da prova de títulos, onde há uma pontuação, né, para os títulos de cada certificação e experiência profissional de cada um dos candidatos que estiver concorrendo. Então, vamos lá. Ó, experiência profissional na função de vigilante nos últimos 5 anos, sem sobreposição de tempo. Então, tem uma pontuação lá de 7 pontos. Em instituições hospitalares ou em outras instituições, tá? Então, em instituições hospitalares, 0,12 pontos por mês. Em outras instituições, 0,05. Ah, professor, mas é 5 anos de experiência. Eu não tenho 5 anos de experiência. Lembra que falamos, o concurso tem validade de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. Tu vai entrar num cadastro reserva. Esta apresentação da comprovação dos títulos é só no momento do chamamento. Então, pessoal, há tempo hábil aí para, sim, né, a experiência. Tá, professor, mas e se eu estiver iniciando agora na função? Se tu estiver iniciando agora, os 5 anos fica difícil, né? Mas, se tu já tem um mínimo de 1 ano, 2 anos
3 anos a tempo hábil, ok? Para ter, sim, né, o pré-requisito para a entrega do título, tá? Participação em atividade de atualização na área da segurança, capacitações, congressos, fóruns, simpósios, jornadas, cursos, encontros, tudo que vocês tiverem de cursos é aqui que entra, tudo. Eu participei de um congresso de segurança privada, um congresso lá, não sei, tudo, todos os cursos. Eu tenho um curso de primeiros socorros, eu tenho um curso de APH, eu tenho um curso, todos os cursos na área de segurança são enquadrados aqui, podendo chegar até 3 pontos. Tá? Socorrista vale, será? Vale. Nem sabia. Temo. Socorrista, bombeiro civil, tudo que for afim à área de segurança, vale aqui. Tá? Então, tudo, pessoal, tudo tem que ser, claro, certificado, né? Se eu tenho a certificação lá, isso tem pontuação. Tá? Reciclagem, extensões na área de segurança pública e privada, carga horária igual acima de 50 horas, exceto pré-requisitos, tá? Então, tenho lá escolta, tenho transporte, tenho grandes eventos, tenho reciclagem. Professor, eu já reciclei 10 vezes. Vai para pontuação, tá? Tudo na área que tiver aí afim. Na área de atendimento ao público, humanização, informática ou combate a sinistros. Tudo vai para a pontuação também, tá? Para a comprovação... O de informática lá do tempo da pedra, será que vale? Se tiver certificação, vale. Tem que ter certificado. Eu fiz um curso de 100 horas de Windows, de Excel, de internet. Tem certificação, tem como comprovar? Vale. Não, ali nos asteriscos, Para a comprovação de experiência profissional, o candidato deverá apresentar declaração da empresa, constando o nome do cargo, função, atividade, além do período trabalhado, conforme subitem 7.16.8 do edital, a linha K do edital. Tá? Então, para demonstrar a comprovação, é só tu ter a carteira profissional lá, com o período de tempo de exercício profissional, chancelado pelo empregador, daqui a pouco, até uma carta de apresentação de referência, né, da empresa onde tu trabalha, isso tudo tem validade, tá? E aqui ele traz as referências bibliográficas aí, né, para cada um das matérias. Isso aqui, para nós que já montamos o nosso grupo de estudos, já está tudo lá dentro do nosso grupo do WhatsApp. Todas essas referências bibliográficas eu já mandei lá, tá? Então, já para a gente ter uma noção rápida. Isso, então, é uma análise do nosso cargo de vigilante do nosso edital para o concurso do HC-POA. Tá? Então, agora vamos falar um pouquinho da nossa prova, tá? Para a gente finalizar um pouquinho da nossa banca, que eu, né, inclusive postei lá na data de hoje, né, como a nossa banca ela costuma trabalhar as questões de prova. Como mencionado, pessoal, aí pode ficar à vontade, Christian, para fazer alguma, né, algum complemento, alguma indagação. Como mencionado, a FAURGS, ela é uma banca que ela traz uns critérios mais técnicos, mais gramaticais no português, porque ela é uma fundação de apoio à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, ela está vinculada à URGS, ela é uma banca vinculada à Universidade Federal do nosso RS. Ela é uma banca que ela tem um perfil mais exigente, mais rigoroso na questão gramatical. Então, a gente está acostumado, e os alunos sabem muito bem, que eu ressalto muito isso em aula, que na maioria dos concursos de nível superior, a gente está muito mais focado na questão da interpretação de texto. Então, a FAURGS, nível médio aqui que a gente está falando, ela vai estar muito mais voltado para a gramática. Ou seja, toda a questão técnica envolvendo o português. Não tanto a questão
da interpretação, tá? Uso dos porquês, o uso de crase, a questão dos verbos, a questão envolvendo análise sintática, tá? Então, ela é uma banca voltada mais para a questão da gramática, tá? Ela tem, sim, um foco muito... também é um outro... e aqui é um outro detalhe que, quando a gente fala em português, né, a gente fala quais os textos que geralmente as bancas trazem. Geralmente, eu tenho acertado nos últimos concursos, aí, porque a gente vem acompanhando, né? Vem acompanhando as bancas há um certo tempo. E esse tema da violência, ele vem muito forte ultimamente. As bancas têm cobrado muito isso. Esse último concurso da Polícia Civil trouxe a questão envolvendo não só a violência, mas também o comportamento de quem está desse lado de cá, né? Se tu te deparar com uma situação antiética, imoral, preconceituosa, como tu deve reagir? Qual deve ser o teu comportamento? Então, as bancas vêm trazendo muito essa questão. E quando a gente fala de um cargo para vigilante, para trabalhar em hospital, então eu tenho um leque de opções aqui. Eu posso ter textos na questão da saúde pública, na questão ética profissional, no uso da força, no tratamento adequado com os clientes. Então, esse deve ser uma tendência de textos aí envolvendo o português. Saúde, uso da força e questões éticas. A gente teve agora de uns vídeos de 2 semanas, uma semana e meia atrás, um quebra-pau com os vigilantes ali no Clínicas. Exatamente. Se alguém da banca está atento, vai trazer essa questão envolvendo... Deu uma desordem ali. Comportamento, né, aí no tratamento aos clientes. E como eu tenho recebido reclamações nesse sentido. Infelizmente, a gente vem se deparando num momento muito que a questão do preconceito, ela está muito latente. E ela está latente em todas as áreas, não é só na área da segurança. E como eu tenho recebido reclamações de atos preconceituosos praticados por profissionais da área de segurança. Já sempre teve, né, Jefferson? Mas a ponto que a população fica mais ciente do direito, ela consegue perceber os atos mais fácil e ela está judicializando. Né? E hoje judicializando e afrontando, inclusive. Né? Antes, a população ela ficava calada diante de uma situação preconceituosa. Hoje, não. Quando ela percebe, primeira coisa é o celular, né? Como a gente já sabe, é o celular e o confronto. E aí nós temos essas cenas lamentáveis. Então, eu acredito que venha para esse conceito ético-moral, comportamento. Qual um comportamento adequado pelo profissional de segurança? Ele tem que ter este autocontrole, né, em lidar em situações que envolvam preconceitos. E aí a gente vai ver isso na aula de uso da força. Muitas vezes tu não vai poder tomar um partido, tu tem que ser neutro. Eu não posso ficar do lado de A ou de B. Eu não posso ficar nem do lado do autor e nem do lado da vítima. Eu tenho que ser neutro e eu tenho que agir de forma profissional. Eu não posso tomar partido, porque eu não estou ali para tomar partido. Eu estou ali para ser profissional. Eu fiquei até surpreso desse edital não trazer o próximo, duvido não trazer o uso, a obrigatoriedade do uso da arma não letal. Né? Isso, exatamente. Então, quando a gente traz essa questão do uso seletivo da força, quando a gente traz essa questão da não violência, automaticamente a gente tem que falar sobre isso. Tá bom? Então, a ideia de hoje era a gente trazer esse panorama geral aí sobre o concurso. Eu vou disponibilizar, né, e aí de antemão já peço autorização para ti, Christian, para disponibilizar no grupo lá e nas redes sociais, tá? Não, claro. Para os alunos também poder acompanhar e, né, se interessar, porque a gente tem até o início de fevereiro ainda as inscrições abertas. Agradeço pela presença aí, né, e qualquer dúvida, qualquer questionamento, me coloco à disposição, tá bem? Tá ok. Então, obrigado.
Um grande abraço, uma ótima noite. Boa noite, um abraço. Um abração.